O Antônio, querido Antônio, Aí tem coisa, mais Agnello. conhecido como Antônio da Moí Materiais para Construção. O Antônio Vicente, muito prazer aqui, bom tê-lo aqui conosco, viu, Antônio? Tudo bem? Tudo bem, Agnello? O prazer é nosso poder estar aqui no seu programa, Passando a Limpo. Ouvindo aí falar do Cuiabá é muito bom, né? Torcer, logicamente, para ver se o nosso time amanhã vai bem, né? Ganha do Atlético Mineiro, ganha né? do Atlético, isso aí. Vai ser uma partida realmente muito interessante. Olha, o Antônio está comigo aqui nessa noite. Você que está nos acompanhando aqui do estado de Mato Grosso, você aí de Rondônia. O Antônio é um dos empresários do setor de material de construção mais bem conceituados e respeitados do estado. Inclusive, foi um dos percursores da criação da ACOMAC, que é a Associação Comercial das Lojas de Materiais de Construção aqui do estado de Mato Grosso e que hoje é uma potência nesse segmento, para a gente falar sobre o mercado de construção, Antônio. Eu acho que você é uma das pessoas que tem estado à frente de muitas dessas ações envolvendo esse mercado da construção. Nós saímos agora de 2022, num ano que apresentava já um sinal de crescimento muito positivo no setor de construção. Começamos 2023 e eu pergunto para você, como é que está a expectativa do setor? Agnello, o setor de nosso segmento de varejo de material de construção, nós vivemos períodos bons, 2020, 2021, 2022, todos esses períodos vieram apresentando crescimento no nosso segmento. A maioria das... Isso desde 2021, né? Já no segundo semestre de 2020, que 2020 já nós tínhamos a pandemia. No segundo semestre, mesmo com a pandemia, já começou a apresentar resultado satisfatório. 2021 e 2022 foi, como que a gente chama, fora da curva, né? Então, o segmento foi muito bem. As indústrias não suportando pedido, as lojas crescendo, contratando, abrindo filiais. Então, foi um período onde os números foram crescentes, né? A curva nossa foi ascendente. Certo. Hoje, Antônio, quantas lojas de materiais de construção ou lojas deste segmento nós temos no estado de Mato Grosso? Só para a gente ter uma ideia do tamanho desse mercado hoje no estado. Eu estive verificando, inclusive, hoje, um levantamento da FEIComércio. Sim. Nós tínhamos fechado 2023 com 8.000, aproximadamente de varejo, 8.600 lojas. Dessas 8.600, 6.600 representando pelas microempresas, mais 2.000 e poucas que representam as pequenas empresas e 500 e poucos lojas de médio e grande porte, né? Certo. Só no segmento de varejo de material de construção. Certo. Hoje, esse segmento, ele emprega em torno de quantos colaboradores, diretos e indiretos? Só para a gente ter uma ideia da importância na questão da empregabilidade. O número exato eu não vou poder falar com certeza, mas hoje, se nós tivermos eu acho que isso vai representar em torno mais ou menos de 30 mil colaboradores, hoje. Mais ou menos. É um público realmente interessante. O setor de materiais de construção sempre foi um setor que alavancou a economia. Aqui no estado de Mato Grosso, então, nem se fala. Eu não vou nem citar a região sudeste do país, porque aquilo ali é um negócio extraordinário, né? O volume de construções na região sudeste ali. Mas em Mato Grosso, nos últimos anos, se despontou exatamente por esse boom do crescimento do setor de investimentos na área de construção, né? Isso acabou gerando uma expectativa muito positiva e até uma especulação, porque nós recebemos nos últimos anos uma carga muito grande de pessoas e de trabalhadores da área da construção vindas
de regiões como a da Bahia, de Minas Gerais, da Paraíba, do Nordeste, de uma modo geral, da região norte do país, vindo para Mato Grosso, porque aqui se constatou que até o valor da mão de obra paga é muito maior do que a paga em outras regiões do país. Como é que vocês lidam com esse comportamento e essas mudanças que se alternam dentro desse segmento, Antônio? Guinello, você citou o Sudeste, mas o Centro-Oeste, especificamente o Mato Grosso, ele hoje é considerado a bola da vez. Então, as grandes indústrias, as grandes empresas têm os olhos voltados para o nosso estado, né? Porque com toda a dificuldade que a gente cita do momento atual, mais ainda o nosso estado, ele ainda é pujante, principalmente em função do agronegócio, né? Então, nós temos lojas do interior que, às vezes, a dificuldade que se passa na capital ou em algum outro município mais antigo, municípios que são essencialmente agropecuários, esses municípios não têm sentido tanto. Então, quando você pergunta sobre a questão do que se pode esperar do nosso segmento para que venha auxiliar na mão de obra, no emprego, na contratação e desenvolvimento para que as pessoas não fiquem desempregadas, realmente o segmento da construção civil, para qualquer obra que se vai iniciar, você precisa ter o profissional. Primeiro começa pela engenharia, né? O trabalho da engenharia é uma cadeia, né? Engenharia, depois vem a parte de preparo de solo, terraplanagem, os profissionais pedreiros, os mestres de obra, pedreiro, os ajudantes, aí entra o nosso segmento na parte de material, de entrega. Então, realmente, o nosso segmento, ele de uma maneira muito rápida, quando se tem a disponibilidade de recurso, você consegue que as instituições financeiras possam dar mais crédito com condições financeiras melhores, o nosso segmento ele é o segmento que representa com mais rapidez essa transformação de mão de obra, de emprego e que possa capitalizar valores para as famílias poderem sobreviver. Se discute muito hoje em todos os setores a questão da qualificação da mão de obra. Mato Grosso é um estado que oferece diariamente 4, 5, 8, 10 mil vagas de emprego, isso em todo o estado de Mato Grosso, né? Muitas destas vagas estão voltadas para a da construção também. Como é que vocês estão lidando com essa questão da qualificação, uma vez que cada vez mais produtos novos estão surgindo, tecnologias novas estão sendo implementadas no segmento da construção. A tecnologia tomou conta também. Hoje, aquilo que outrora era feito pelas mãos de um trabalhador, hoje, em algumas áreas, já é feito por um equipamento mais sofisticado. Isso tanto na parte de piso, na parte de pintura, na parte de teto, acabamento, enfim. Hoje, em muitos setores e construções, o trabalhador, o operário, ele nem sequer mais suja como a gente via. Hoje está todo mundo trabalhando, inclusive, de uma forma surpreendente, né? Como é que isso está sendo tratado dentro desse segmento aqui no estado de Mato Grosso, com essas construções modernas que estão chegando? Isso é evolução, né? A gente verifica que antigamente, quando você hoje visitando uma casa que foi construída há 30, 40 anos atrás, você encontra ladrilhos, piso de 30 por 30, 20 por 20. Com o passar do tempo, houve uma evolução muito grande nos produtos, né? Por exemplo, vamos falar de piso. Hoje nós temos os grandes formatos, que os 1,20 por 1,20, 60 por 1,20, e produtos que precisam de uma mão de obra, porque você pagar hoje, vamos dizer aí, mais de R$100 no metro de um porcelanato, você precisa ter um profissional qualificado à altura
para poder aplicar aquele produto. As indústrias, elas estão investindo nessa qualificação em parceria com as lojas do segmento? Sim, Agnello, as indústrias, eu acredito que elas são as mais preocupadas com esse tipo de profissional. Porque isso agrega valor na hora da venda. Isso agrega valor, isso aí vai... um produto bem assentado, ele vai trazer uma credibilidade maior para aquele produto, para a indústria. Então, hoje... tanto as indústrias, elas têm repassado, hoje você consegue fazer muito treinamento online, nós aprendemos isso com a pandemia, que você não precisa, às vezes, deslocar profissionais para centros como São Paulo para poder participar de cursos. Hoje, através do sistema online, as reuniões virtuais, consegue-se fazer muito treinamento, dar informações aos profissionais. Então, também o maquinário que é usado hoje, assim como você já citou, hoje a gente tem muito produto que ele substitui o trabalho manual. Com certeza. Né? Na área de pintura, por exemplo, para você lixar hoje uma parede, você não precisa necessariamente ter que usar uma lixa, você tem um equipamento próprio para você, aplicar uma textura. Para você rebocar uma parede, você tem um produto para aplicar uma textura. Então, e cada produto desse, cada máquina, cada produto desse fabricado já em condições melhoradas, as indústrias são as primeiras a poder lançar treinamentos, cursos, e aqui em Cuiabá, através da nossa associação, a Comac, ela tem um cronograma de trabalho feito tanto na capital como no interior, onde levam diversos cursos aos profissionais. Por exemplo, a gente tem treinamento para operador de empilhadeira, nós temos treinamento para pedreiro, nós temos treinamento para não só para vendedores exclusivamente, mas para a cadeia, né? Com certeza. E além da associação, as outras instituições e órgãos representativos da Grande Cuiabá e do Estado vêm fazendo esse trabalho também. Com certeza. O Antônio falou minutos atrás que Mato Grosso, que o Centro-Oeste no segmento da construção supera todos os demais estados da região, e isso é um fato. Só para você ter uma ideia, você que está nos assistindo, Mato Grosso ultrapassa o estado de São Paulo e Rio de Janeiro e já é o estado com maior PIB per capita do Brasil. Esta informação, a desindustrialização do país e o crescimento do agronegócio contribuíram para esse cenário positivo. Acompanhe essa reportagem que nós preparamos para você. Olha a posição de Mato Grosso, o número extraordinário aqui do estado. Confira. Mato Grosso é o estado que mais viu seu produto interno bruto crescer entre 1985 e 2020. Os dados são da IPEADATA e foram compilados pelo blog Valor Adicionado. Ao todo, Mato Grosso apresentou um crescimento anual do PIB per capita de 3,51%, o maior índice entre todas as unidades de federação. Para se ter uma ideia, o estado de São Paulo, mais rico do país, é o antepenúltimo na lista, com saldo negativo de 0,18%. Esse resultado é consequência da desindustrialização do país nas últimas décadas, combinadas com o exponencial crescimento do agronegócio no mesmo período. Atualmente, Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil. Se fosse um país, o estado seria o terceiro maior produtor de soja do mundo. Também apresenta o maior valor bruto da produção agropecuária do país. O valor estimado para o estado em 2023 é de 204,4 bilhões. Número que representa 16,4% da receita nacional, estimada em 1,249 trilhão. Obrigado, viu, Andressa, pelas informações. Isso é maravilhoso para nós, né? Mato Grosso, né? Somos o PIB referência hoje per capita no país, Antônio. Isso é sinal que tudo se encaixa e tudo está indo muito bem, obrigado, aqui no estado de Mato Grosso. Com relação à questão do ICMS, do setor de construção, o que isso representa hoje para o estado?
Nós tivemos informações de órgãos da Secretaria de Fazenda que em 2022, o nosso segmento de revenda de material de construção contribuiu com o ICM na casa de mais de 600 milhões. Isso é informações de 2022. Então, eu acredito que, logicamente, quanto mais esse giro, quanto mais o agronegócio contribui, os outros segmentos vêm junto, né? Vem junto e, logicamente, a arrecadação do Estado vem, juntamente com o nosso segmento de material de construção, da construção civil, ela vem desenvolvendo muito. E, além da revenda, também tem a construção civil, que também contribui, né? Que os números aproximados em torno de 15 milhões em 2022. É um negócio, 15 bilhões, né? 15 bilhões. Eu me lembro bem, eu conversei com o setor da indústria e da construção e nós falamos sobre isso daí. Olha, eu tenho dados aqui, Antônio, do Índice Nacional da Construção Civil, o SINAP, fechou em 2022 com uma elevação de 10,9%. É a segunda maior taxa desde 2014. Né? Pode cortar aqui para mim, por favor? Né? É isso, obrigado. É a segunda maior taxa desde 2014. Em relação ao ano anterior, a 2021, ficou em 18,65%. Ou seja, nós estamos observando que houve, obviamente, crescimentos, e nós estamos acompanhando isso, conforme você já disse. Mas há uma expectativa inicial em 2023 que não deixou esse setor otimista, por conta exatamente de algumas medidas que não foram adotadas daquilo que se esperava pelo governo atual. Nós estamos discutindo, por exemplo, agora a questão da reforma tributária, né? E parece-me que nós não vamos chegar num bom desfecho esse ano de 2023. Como é que vocês estão trabalhando isso, uma vez que o setor de construção tem feito muitas observações com relação a essa questão, inclusive na taxa de juros para a linha de financiamento, né, para atingir o público massa, que representa aí a classe, eu vou dizer, mais dos trabalhadores brasileiros? Alguns fatores vêm contribuindo para que nós já tínhamos isso como já era uma previsão do segmento, que o nosso primeiro semestre nós não sabíamos ao certo como poderia se desenvolver. E já percebemos com esses 4 meses que já se passaram que o segmento nosso vem sofrendo bastante. A manutenção da taxa de juros é uma delas, né? A gente não discute o motivo do porquê, mas logicamente o Banco Central tem os seus motivos. Falando da taxa Selic. Da taxa Selic. Eu acho que hoje 13,75. Isso contribui bastante para a elevação do crédito na taxa de juros e acaba isso atrapalhando o consumidor. A falta de confiança também hoje é um dos grandes fatores para que o nosso segmento também não tenha o crescimento que a gente gostaria que houvesse. Então, e a falta de crédito, de linha de crédito, né? Porque hoje o segmento nosso são, desde o pequeno até o grande, a aquisição da casa própria, ela também vem pelo sistema financeiro de habitação. Então, essas dificuldades e principalmente essa credibilidade, nós vínhamos falando anteriormente que nós, o empresariado como um todo, ele tinha uma visão daquilo que ele gostaria que houvesse, que nós entrássemos em 2023. E nós, como um todo, acabamos frustrando com o rumo que a economia e o país vem tocando. Então, a gente acredita que
logicamente, para esse último mês do semestre que a gente, maio, por exemplo, a gente já melhore, e para o próximo semestre que a gente tenha números diferentes daquilo que a gente vem tendo até então. Janeiro não foi bom, fevereiro repetiu, março ele começou a dar uma melhora, mas não é nada daquilo que a gente esperava. O governo federal está prometendo aí o lançamento de um grande programa habitacional. Nós vimos aí no mês de março, inclusive, né, o governo já se manifestando dentro desse setor, trazendo promessas da construção de milhares de conjuntos habitacionais. Mato Grosso também, obviamente, vai ser contemplado com isso. Isso deve aquecer o mercado da construção de alguma maneira, né? A produção preparou uma reportagem com relação à questão que envolve a reforma tributária. Eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, né? Porque o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, avaliou que a reforma tributária está cercada de divergências nos setores público e privado, dentre eles, no setor da construção, no setor imobiliário e outros setores mais. Vamos acompanhar essa reportagem, a fala do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, na tela. O erário não quer deixar de arrecadar, não quer arrecadar menos. O privado, todos os setores, não querem pagar mais. Aí é a primeira divergência. Como é que se equilibra isso? Se alguém que não quer deixar de arrecadar e alguém que não quer pagar mais. Segundo ponto, no próprio privado há divergências, e aqui vocês haverão de reconhecer que há uma divergência da indústria em relação ao setor de serviços, o setor de serviços em relação ao setor primário, ao agronegócio e assim sucessivamente. Há uma divergência no público em relação a entes federados, né? A União tem uma percepção, os estados federados têm outra percepção, os municípios têm uma percepção, por vezes, diferente dos estados federados. Entre os municípios, há divergência entre os municípios grandes e os municípios médios e menores, por conta da questão do ISS, que é absorvido pelo Imposto sobre Valor Agregado. Então, a reforma tributária é uma reforma de divergência. Como é que se corrige isso? Com aquilo que é um clássico na política, presidente Davi, presidente Vanderlan, senador Everton. Nós temos que escolher. Política é a arte de escolher. Se o sistema tributário é ruim, nós vamos precisar mudar. Como mudar? Nós vamos ter que escolher, no exercício do voto da maioria na Câmara e no Senado, qual é o modelo que o Congresso Nacional deseja para o sistema tributário brasileiro. E aí, a partir dessa arte de escolher, eu espero muito que todos tenham um outro sentimento. Eu sei que muitos têm defesas e percepções em relação aos setores, uns defendem mais a indústria, outros defendem mais o setor de serviços, outros defendem o agro, é uma bancada importante, né, no Congresso Nacional, outros defendem mais os pequenos municípios, outros são vinculados a grandes municípios. Nós temos que compreender que reforma tributária também é a arte de ceder e não a arte de conquistar. Dentro da compreensão de que se nós fizermos aquilo que 170 países já fazem, de um imposto único, ou quando muito um imposto federal e um outro imposto subnacional, mas um imposto concentrado que reduza a burocratização, que confira segurança jurídica, que dê mais estabilidade, que dê mais previsibilidade de investimentos, todos sairão ganhando enquanto nação. Bom, eu fiz questão de colocar essa fala foi feita ontem pelo senador Rodrigo Pacheco, porque esse negócio de fazer escolhas, e você viu aí, Antônio, que ele disse, olha, é divergente. O setor público quer receber mais, o setor privado não quer pagar mais, né? E ele falou, nós vamos ter que fazer escolha. E a arte de escolher vai depender daquilo que é de maior interesse, ou seja, da classe política, que está dividida. Como é que vocês estão lidando com essa questão da reforma tributária? Vocês estão dispostos a pagar mais imposto? Agnello, nós do setor privado, só nós sabemos aquilo que a gente paga no dia a dia. Eu acho que quando ele diz que nós não estamos querendo pagar mais, na verdade, eu acho que a gente já paga muito. Eu acho que quando o presidente do Senado fala alguma coisa nesse sentido, ele deveria, de repente, dizer de que o Estado, como um todo, deveria pensar em diminuir os custos, né? Deveria gastar menos, porque se ele gastasse menos, não haveria necessidade de tanta arrecadação, né? Porque eu acho que hoje a arrecadação ela já é uma arrecadação volumosa.
Agora, recentemente, e aí entra nas incertezas que nós acabamos sofrendo, que agora, já nessa nova gestão desse governo atual, nós tivemos decisões pacificadas que nós já tínhamos, que já era de direito de todo o empresariado na questão tributária de PIS e COFINS, por exemplo, que nós já perdemos em janeiro e agora, em maio, também, produtos que a gente considera da conta gráfica, também está havendo alteração por conta de decisões que já haviam sido definidas, que nós já usávamos isso, já tínhamos os nossos custos formados em cima de decisões que já eram definidas. No entanto, isso tudo alterou através do STF, houve mudança e nós estamos pagando isso aí. Vamos ter que reprocessar todo o nosso sistema para pagar uma conta que nós já tínhamos isso como definido. Então, são incertezas que eu comentei no bloco anterior, de que isso contribui para que a gente tenha esse mercado da forma como está. Com certeza. Diminuindo e, com isso, contribuindo cada vez mais para diminuir a arrecadação. Bom, eu quero, só para a gente fechar essa entrevista, agradecendo muito a você pela presença, falar da Moinho, porque a Moinho, nesse mês de maio, está completando mais um ano. Antônio, já passou dos 30? 31. 31 anos de Moinho, sempre ali na Arquimedes Pereira Lima, na Estrada do Moinho, Antônio, ali que começou tudo, eu me lembro bem, faz muitos anos isso daí, né? E agora 31 anos, o que a Moinho preparou para este mês? Agnello, você é amigo da gente de longa data, conhece a nossa história. Nós estamos fazendo 31 anos agora no mês de maio. Com isso, do dia 5, que passou agora, sexta-feira, até o dia 19, nós estamos fazendo umas situações de atendimento diferenciado, principalmente com preço, qualidade de produtos e condições de pagamento. Nós estamos fazendo o nosso produto, inclusive o material básico, e o acabamento em até 10 vezes sem juros. Isso aí é uma coisa que normalmente se faz no acabamento, mas nós estamos aproveitando esse aniversário nosso e comemorando até o dia 19 com todos os produtos nossos em 10 vezes, inclusive o básico. Do básico ao acabamento em 10 vezes. Exatamente. Inclui cimento nisso daí? Cimento também. Inclui areia, tudo, tijolo? Tudo isso aí. Pedra? Também. Em 10 vezes? Em 10 vezes. Caramba, gente, aproveita isso daí, viu? Porque essa aí eu nunca tinha visto, não. Pagar cimento em 10 vezes é para acabar com o estoque dele lá. Vai até quando, Antônio? Vai até o dia 19, Agnello. Até o dia 19, aos sábados, nós fazemos um atendimento diferenciado. Agora, no sábado, que nesse sábado passado, a gente teve lá um café da manhã, um chopp. No próximo sábado, vai ser da mesma forma. Então, todos aqueles clientes que estão ouvindo agora o Passando a Limpo, que tiverem em obra com reforma, que tiver um orçamento que já foi feito na concorrência, se quiser levar para a gente poder estar analisando, com certeza faremos de tudo para estar atendendo o nosso cliente. Hoje a gente diz que a situação mudou muito, o cliente nosso, o cliente do segmento é um cliente exigente, então nós precisamos não ficar aguardando mais, nós temos que sair para estar atendendo o cliente, estender um tapete vermelho para poder atender esse cliente. Isso que nós estamos fazendo. Gente, 10 vezes do básico ao acabamento. Corre lá para a Moinho, ali na Arquimedes Pereira Lima, mas tem uma loja também. Nós temos uma loja na Senador Metelo, no Porto, e temos uma loja na Várzea Grande, na Mário Andreasa, fica depois do posto Papito lá. Vai lá, corre para lá, aproveita. Antônio Vicente, muito obrigado. Antônio Vicente Arruda, diretor da Moinho, muito obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelos 31 anos da Moinho. Agnello, eu agradeço, você é um companheiro nosso de longa data e eu parabenizo você pelo esse programa excelente que você vem comandando. Muito obrigado, viu?